Boa noite, a paz, igreja. Quem está feliz aí? Ó, tá gelado hoje aqui, né? Glória a Deus. Pedi até pro Bochecha. Falei, Bochecha, pega leve. Pega leve, o negócio estava 17. Eu estava tremendo ali. Mas amém. Então abra a sua Bíblia aí. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, mais especificamente no versículo 2. E no mundo espiritual não tem coincidência, né? Tem Jesuicidência. Inclusive eu estava aqui hoje, pela manhã, fazendo um devocional com os meus alunos, e veio esse versículo e Deus falou de uma forma diferente comigo. E quando foi agora à noite, o pastor Moisés falou que a gente estaria com a palavra. Então não tem coincidência, né? Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Em algumas versões falam a renovação da vossa mente, né? Mas nós vamos conversar por conformar. O ser humano, a essência do ser humano é entrar na zona de conforto, é se conformar, sim ou não? Se conforma o ser humano, né? Eu estou ganhando esse saláriozinho aqui, já dá para me manter aqui no mês, eu me conformo com esse salário. Ou, vou me conformar, eu estou atingindo X clientes, eu vou me conformar. Mas o que a palavra diz aqui, o que o texto diz aqui? Não vos conformeis com este mundo. Lógico que o texto aponta para tudo que está acontecendo no mundo, né? Nós estamos vendo a situação que está no nosso mundo, mais especificamente no nosso país, né? Eu não tenho certeza, a cada dia que passa, o vinil que eu ouvia lá em 1985, eu tinha 5 anos, que eu tinha até medo. Eita, o pastor Eri falou que não tem essa idade não, ó. 85, ele fala assim, pensa que tem 25 anos, né, pastor? O senhor tem a minha idade, vigia. Eu ouvi aqueles bolachão lá, da Última Trombeta. Quem lembra disso aí? A Última Trombeta. Quando a minha mãe colocava, eu já ficava com medo. E tinha uma passagem que falava, Ruth, lembra? Eu ficava com medo. Jesus está voltando. E aí hoje nós estamos 2022. Naquela época já tinha um temor, mas parece que nós perdemos o temor diante de todas as circunstâncias que estão acontecendo. Pai contra pai, filho contra filho, epidemias, terremotos, e aí? E o mundo está num caos. E o que o apóstolo Paulo fala aqui? Para nós não conformarmos, para nós sermos inconformados com este mundo. Mas a nossa natureza humana, nós nos conformamos. Conformamos com tudo que está à nossa volta. E aí o que acontece? A nossa mente, aí nós temos uma psicóloga aqui, o nosso cérebro, ele quer economizar energia. Quando fala que é problema, não mexe com isso não. Quer economizar energia e quer prazer. E aí quando você fala que vai tirar 1 hora, 2 horas de oração, exceto o pastor Moisés, né? O que a nossa mente fala? Não mexe com isso não. Não mexe com isso não. Dói, o joelho dói, a coluna dói. E acaba que a gente se conforma. Mas o texto é claro, para falar para nós sermos inconformados com este mundo. E nós vamos acrescentar não só com o mundo, mas com situações que acontecem no nosso dia a dia. Nós acabamos nos conformando com as situações, com o contexto.
E acaba que a gente se conforma. E continuando o texto, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra transformação da mente lá no grego fala metanoia. A metanoia. Semana passada, nós estávamos lá na Câmara Municipal de Cotia, comemorando o Dia da Bíblia, junto lá com o reverendo Erni, lá da Sociedade Bíblica. Ele falou algo que me chamou muito a atenção. A coisa mais difícil para o ser humano mudar é a mente. É a mente. Você tira o exemplo do povo lá no deserto. Êxodo 16:3. O povo começou a reclamar: Moisés, lá no Egito nós tínhamos carne, nós tínhamos pão, tínhamos cebola. Tu nos trouxe aqui para nós morrermos, Moisés. O povo estava no deserto com o pensamento ainda do Egito. O povo não tinha transformado a mente. Estava lembrando das coisas boas lá do passado, porque, por exemplo, o pecado é bom ou ruim, pessoal? Vamos ser sinceros aqui. O pecado é bom. Se fosse ruim, ninguém pecava. O problema do pecado são as consequências. E o povo estava lembrando lá do passado das coisas boas. Só que o povo esqueceu que a coisa boa lá do passado tinha um preço. E o preço era a escravidão. E muitas vezes nós ficamos lá no passado. Nossa, aquilo lá foi bom. Mas eu falo por mim. Eu estava lá no passado, na escravidão. E quando isso vem à minha mente, eu tenho que repreender na hora. Já falamos até em live isso aqui. Que é como se fosse um relacionamento abusivo. Né? Do marido, sei lá, namorado, noivo, seja o que for, bate na parceira. Um relacionamento completamente abusivo. Só que ele fala que vai mudar e não muda. E aí ele comenta com a amiga: nossa, fulana, o meu marido, por exemplo, ele me bate, mas ele é tão carinhoso. Ele é tão carinhoso. Está igual o povo no Egito. O povo estava escravizado e estava reclamando, já tinha saído da escravidão e estava reclamando porque não tinha carne, porque não tinha pão, não tinha cebola. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós vivemos do passado, nós olhamos para o passado e nós chamamos isso de deslocamento de tempo. A pessoa está no presente, mas vive no passado. Assim foi com a esposa de Ló. A direção foi o que para a esposa de Ló? Me ajuda aí. Foi o quê? Para não olhar para trás. E quando nós estamos andando, quando nós olhamos para trás, nós temos o quê? Que parar, não é isso? Quando nós estamos andando ou correndo, para nós olharmos para trás, nós temos que parar. A esposa de Ló parou, literalmente a vida dela morreu. E muitas vezes é assim na nossa vida. Quando nós vivemos do passado, nosso presente não vai para... A vida parece que não anda. Mas espera aí, Daniel. Então eu vou ter que fazer uma amnésia na minha mente? Não. Não. O passado ele vai servir para nós aprendermos com os nossos erros. E para comemorar aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Eu me lembro que no tempo que eu estava na Nativo, na Vida Louca... Lá no Maranhão, pastor Aquiles. No Maranhão, inclusive, olha. Nós fomos lá em Santa Inês. Na época eu morei em São Luís do Maranhão. Fomos passar um final de semana lá, eu e meu primo. E aí, saímos para a noite, para o samba lá e tal. E ele estava levando o carro, meu primo. Estava eu, ele e um outro amigo. Aí quando terminou o samba lá, eu falei: não, deixa que eu levo agora. E aí o carro estava estacionado, já tomado, né? Fui lá urinar lá e tal. E aí eles esperando, um atrás,
e o outro no carro na porta do carona, quando eu só vejo o barulho, os dois voando. Veio um carro em alta velocidade, pegou os dois. Eu vi quando eu olhei com o baque, eu olhei eles voando assim, ó. Caíram de cara no chão, já desmaiado lá. Quem era para estar ali? Era eu. E muitas vezes, isso aqui eu fiquei sabendo, né, do livramento que eu vi. E o livramento que eu não vi. Muitas vezes a gente nem fica sabendo os livramentos nas nossas vidas. E aí a gente olha para o passado somente para as coisas ruins. Aí estou falando de mim, tá, pessoal? E muitas vezes Deus quer que nós olhemos para o passado servir como uma ferramenta nas nossas vidas, para nós compartilharmos isso. Por exemplo, eu fui judiado demais, amados. Pessoal, até eu nem servia nem para desviar, porque quando eu estava no mundo, pessoal, você é crente? Eu falei, está vendo aí, ó, misericórdia, nem para desviar eu sirvo. Mas o inimigo judiou demais de mim, na dependência química, na prostituição, tudo que vocês possam imaginar. Eu falo que o inimigo, ele colocou igual quando você pega uma cana e chupa a cana, deixa só o bagaço, assim que o inimigo fez comigo. Mas um belo dia, pela misericórdia de Deus, o Senhor me encontrou novamente. Para quê? Para o passado servir de presente com propósito. Não para eu ficar no passado, nossa, mas eu poderia ter feito aquilo. Nossa, mas eu poderia ter feito aquilo outro. E é por isso que a depressão vem. O que é a depressão? É excesso de passado. A pessoa fica 70% lá no passado, 10% no presente e 20% no futuro. Aí a pessoa fica depressiva. Não tem como. Porque começa a imaginar, a se frustrar. E o povo no Egito estava assim, ah, Moisés, mas eu tinha isso e aquilo. Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó? Nós temos que transformar a nossa mente. Ou trocinho ruim de renovar é isso aqui, ó. Joyce Meyer, no livro dela, fala que a nossa mente é um campo de batalha. Aí, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui na nossa mente. Está tudo na nossa mente. Se nós vamos prosperar, se nós vamos ter resultado, está aqui, ó. Está na nossa mente. E aí, o povo de novo estava lá no passado. E aí tem um deslocamento do tempo. 70% no passado, 10% no presente e 20% no futuro. E o ansioso, como é que é? É ao contrário, né? 70% no futuro, 20% no passado e 10% no presente. Daniel, mas que conta é essa que eu não estou entendendo nada? Não estou entendendo nada, Daniel. Deus está falando conosco para nós transformarmos a nossa mente e viver o hoje. É o hoje que nós temos que viver. O passado já era, não tem como. O amanhã só Deus pertence. Nós podemos fazer planos, mas nós temos que ficar no presente. O nome presente não foi feito por acaso. Presente de Deus, para nós fazermos o nosso melhor. É o hoje, nós temos o hoje. Nós temos o hoje. Por isso que o apóstolo Paulo fala em outras palavras, ô gente, me ajuda, transforma a mente. E como que nós vamos transformar a mente, Daniel? Daniel, estou entendendo, peraí. Primeiro você falou para ser inconformado. Eu vou sair daqui, não vou me conformar. Eu vou orar 3 horas. Você falou 2. Eu vou orar 3 horas todo dia. Eu vou me conformar, Daniel. Mas espera aí, como é que eu posso renovar minha mente? Com as disciplinas espirituais. O que é isso, Daniel? Gente, é simples. O evangelho é simples. E é gratuito. Está disponível a todo momento. Que é o quê? É a leitura da palavra. É a oração. É o jejum. Fizeram uma pesquisa, a Sociedade Bíblica do Brasil, junto com as outras sociedades bíblicas, eles estavam fazendo um experimento. Quem lia a Bíblia em X dias da semana? Quem lia a Bíblia uma vez, só quando vai para a igreja ao domingo, que o pastor lê o texto lá, não tem muita diferença. Quem lê 2 vezes, começava a aumentar, foi no cérebro, eles estavam fazendo essa pesquisa.
E começaram. Quem lia 3 vezes por semana, quem lia 4 vezes, quem lia 5 vezes. E aí eles queriam um resultado, mas acabou tendo outros resultados. Conclusão. Quem lia a Bíblia todos os dias, 65% da depressão vai o quê? Vai embora. A ansiedade vai embora. É a palavra de Deus. É isso aqui que vai renovar a nossa mente. Amados, e não entra na minha cabeça, desculpa, não entra. Uma pessoa que se diz cristão e não lê a Bíblia todos os dias. Não entra na minha cabeça, me desculpa. Assim como o nosso espírito está para as disciplinas espirituais, assim a nossa carne está para a comida. Quem consegue ficar aqui 4 dias sem comer? E por que muitas das vezes a gente fica 2 dias? Não, estou cansado, não vou ler a Bíblia hoje não. Eu estou cansado, eu vou orar aqui, eu vou orar deitado, estou quase dormindo. Acontece comigo. Mas o que o apóstolo Paulo fala? Não se conforme com a atual situação. Não se conforme. Não se conforme. E aí, as disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, o jejum. Amados, ainda tem, eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas ainda tem religiosos que falam que o jejum era só no Velho Testamento, não sei o que, não é isso? Mas parece que essas pessoas não leem a Bíblia. O próprio Jesus jejuava. Nós temos um ministério que chega a muitas pessoas pedindo ajuda, e aí a gente dá o desafio de 21 dias. O que é o desafio de 21 dias? O número 21 ele é emblemático, tanto no secular como no espiritual. No espiritual temos o jejum de Daniel de 21 dias, né? E uma americana chamada Jenny McNeagle, ela fez um estudo dizendo que em ciclos de 21 dias, se você parar com um hábito ruim, por exemplo, você tem 90% de chance de não ter mais aquele hábito. Ou seja, o número 21 é emblemático. O livro de João só tem 21 capítulos. E por aí vai. E é o que eu não quero ser numerólogo gospel aqui, né? Mas o número 21 é emblemático. E aí, eles vêm, nós damos algumas direções e nós lançamos esse desafio. Alguns falam, não posso jejuar. Por quê? Porque a minha religião não permite. Mas o jejum é uma arma poderosíssima. Poderosa. Porque o que acontece? A nossa carne, lembra no começo que eu falei que a nossa carne só quer a sombra e água fresca, só quer a rede, né, Gil? A rede com água de coco balançando. É a nossa carne. A nossa carne só quer. Eu sempre falo que a nossa carne nunca vai se converter. Outro trocinho que é a nossa carne, viu? E aí o que acontece? O próprio apóstolo Paulo falou lá em Gálatas que o espírito milita contra a carne contra o espírito é uma guerra. E está tendo uma guerra aqui, pessoal. Está tendo uma guerra. Não foi uma luta para você chegar aqui? Não foi uma luta? O inimigo não quer. O inimigo sabe, amados. O inimigo sabe que você vindo para o culto, sua mente vai ser transformada. O Espírito Santo vai começar a agir na sua vida. E você vai se inconformar. Vai ser um inconformado. É por isso que ele vai fazer de tudo para nós não orarmos. Fica o dia todinho no WhatsApp, mas quando abre a Bíblia dá um bendito sono. Não é assim? Misericórdia, fica o dia todinho no WhatsApp, mas quando ainda tem uns que tem a cara de pau de falar, eu leio a Bíblia à noite para mim dormir. Teve gente que era de pau, falou, Daniel, eu abro a Bíblia à noite para mim dormir, porque aí o sono vem. A Bíblia é o remédio para o sono. E aí, a partir do momento que nós estamos transformando a nossa mente, amados, não tem como. Não tem como.
A nossa mente, quando é transformada, vai vir o quê? A vontade sobre as nossas vidas. Que vai ser o quê? Vai ser boa, vai ser agradável, vai ser perfeita. Imagine, o ministério do pastor Moisés. Imagine Deus lá em cima. O ministério do pastor Moisés é bom. Eu quero, o pastor Eri. É agradável aquilo que ele está fazendo. Já pensou, amados? Já pensou? A vontade de Deus ser boa, agradável e perfeita na nossa vida. Mas para isso eu tenho o quê? Eu tenho que ser inconformado. Para isso eu tenho que ser inconformado. Para isso eu tenho que renovar minha mente. Daniel, mas espera aí. Todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Eu fiz um propósito com Deus. Assim quando eu reconciliei nos caminhos do Senhor. Falei, Senhor, eu não lembro qual era o propósito, eu não lembro. Falei, Senhor, se tu fizer isso, eu vou ler a Bíblia todos os dias. E já vai para o 12º ano, que dá para contar na minha palma da minha mão esquerda as vezes que eu não li a palavra de Deus. Não para minha honra, que eu não sou nada. Mas porque eu entendi que isso aqui, vai renovar minha mente. Eu não precisei ser internado numa casa de recuperação. Eu estou internado na palavra de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Porque somente com a renovação da nossa mente, nós vamos mudar. Nós vamos mudar. E aí, a palavra metanoia. Inclusive eu fiz até um curso lá para os nossos alunos da palavra metanoia, da letra M até a última letra A. Para os alunos, eles chegam querendo uma receita mágica. Eles têm vício, no pecado sexual, e eles chegam querendo uma receita mágica, querendo uma fórmula. Falei, amado, deixa eu te falar uma coisa. Você quer passar pelo processo? Quero. Mas não quer pagar o preço. E aí, Deus não poderia me usar, pastor Claudinei, para eu fazer uma oração para um aluno desse ser liberto de imediato, sim ou não? Sim. Deus faz como Ele quer, aonde Ele quer, com quem Ele quer. Mas o ministério de Jesus era fazer milagres ou levar o evangelho? Levar o evangelho. No meio do caminho tinha o quê? O milagre. O que isso nos ensina? Que a regra é o processo, a exceção é o milagre. O problema é que alguns só querem viver de milagre. Só querem viver de milagre. Não querem passar pelo processo. O processo vai doer. O povo no Egito estava lá com fome, mas não via um palmo na frente, só via para trás. E quando eu olho para trás, minha vida para. Por quê? Porque não tenho essa renovação da mente, que é todos os dias, que eu tenho que renovar a mente, porque o mundo jaz do maligno, já era. Amados, não sei quem ficou sabendo aí, a farofa da GQ. O que é a farofa da GQ? É tipo uma rave, 3 dias, foi lá em Fortaleza. Sodoma e Gomorra já perdeu faz tempo. E foi transmitido ao vivo pelos canais das emissoras que vocês sabem. E como é que foi lá? Orgia total. Tudo isso liberado. Onde esse mundo vai parar? Inglaterra já está aprovando uma lei para que a zoofilia seja liberado. Querem colocar a letra Z no último, vocês sabem daquela sigla lá, né? Que hoje em dia tem que tomar cuidado. Aí estão querendo colocar a letra Z, é a última letra até agora, que é de zoofilia. Então esse mundo
jaz do maligno. E o nosso papel é não se conformar. E aí, não sei se você prestar atenção na pandemia. O que aconteceu na pandemia? Antes, quando morria alguém, nossa, fulano morreu. Mas de tantas pessoas morrerem, já estava ficando normalizado, né? É normal. No Facebook, fulano, ciclano. Porque antigamente quando morria alguém no Facebook, você ia lá e já... Hoje parece estar normalizando. É o mundo. O mundo jaz do maligno. O mundo só pela misericórdia de Deus. E o nosso papel é o quê? Não se conformar. Sermos inconformados. É fácil isso, pessoal? É difícil. É difícil. E para finalizar, o irmão disse né? A palavra do pastor Celso lá, o Zé dos pentecostais, né? Mas no versículo 1, o que o texto fala? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E nós vivemos uma época que a palavra santidade está em desuso. Está em desuso. Estavam conversando com o pastor Claudinei pela manhã. Infelizmente, eu estava vendo uma pregação do John Beverly. Ele fez uma pregação numa conferência de uma denominação X. Fazia tempo que eu não vi uma pregação sobre o pecado. E no final, todo mundo veio um arrependimento. Todo mundo se arrependendo. Mas por quê? Porque hoje, antigamente se pregava sobre o pecado dentro da igreja. A pessoa ia e se arrependia. Hoje, se você prega contra o pecado dentro da igreja, o irmão muda de igreja. Porque não quer ouvir a verdade. Porque a verdade vai doer. Só que a verdade vai curar, vai transformar, vai libertar. E o que seria do rei Davi se não fosse o profeta Natan? O que seria do rei Davi se não fosse o profeta Natan? O confrontando com a verdade. Lógico, com amor, né? Com amor. Porque o profeta Natan, ele não ia chegar botando o dedo na cara do rei, porque ele tinha ali, né, uma hierarquia. Ele foi com sabedoria, foi com amor. Virou para o rei, ó rei, tem um caso para você resolver aí. Diga aí, profeta. Ó, tem... Um homem pobre tinha uma ovelhinha, o homem rico tinha várias ovelhinhas. E aí chegou um visitante na casa do rico e queria que matasse uma ovelhinha. Pega lá do pobre lá. A única ovelhinha que ele tinha pegou. O rei Davi virou. Como é que é? É isso. Esse homem merece a morte e pagar 4 vezes pelo que ele já fez. Na verdade, ele estava decretando a própria sentença dele, e ele não sabia. E aí, quando o rei Davi levantou a bola, o profeta Natan veio com só na costela dele: esse homem é você. Esse homem é você. E aí o rei Davi se arrependeu verdadeiramente. Porque se nós pegarmos o pecado do rei Saul e do rei Davi, o pecado do rei Saul foi desobediência. Se nós pecarmos o pecado do rei Davi, homicídio, adultério, manipulação, aos nossos olhos o pecado do rei Davi tinha um peso maior, não tinha? Não tinha aos nossos olhos naturais? Mas Deus não está em busca de pessoas perfeitas. Deus está em busca de pessoas pecadoras, igual o rei Davi, mas com coração contrito, um coração ensinável. Esse é o nosso papel. Nós somos pecadores, nós vamos errar. Mas Deus quer a nossa sinceridade. Deus quer o nosso arrependimento.
Deus quer que nós não conformamos com o nosso pecadinho de estimação, muitas vezes, que nós, Senhor, entra na minha casa, Pai, entra. Apocalipse 3:20, ele fala que está batendo na porta. Senhor, entra, pode entrar, Senhor. Mas aquele quartinho, a despensa lá, Senhor, não entra não, Senhor. Não entra não, Pai. Aquele quartinho lá da despensa, tem muita coisa suja lá. Não entra não. Mas quando Deus entra, Deus é completo. Ele quer entrar na sala, Ele quer entrar no quarto, Ele quer limpar tudo. Ele quer limpar tudo. Deus é um Deus de completude, Ele não faz as coisas pela metade. Então se Ele está batendo na porta, nós temos que abrir. Senhor, eu sou essa pessoa aqui mesmo. Sou isso, Pai. Sou isso, ó, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Senhor, não estou aguentando. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor. Mas quando nós vemos pessoas igual o rei Saul, soberbo. Rei Saul, completamente soberbo. Errou e não quis assumir o erro. Jogou a culpa lá para os amalequitas. Porque a direção do profeta Samuel foi o quê? Vai lá nos amalequitas e liquida tudo, não traz uma unha. O profeta Samuel demorou, ele falou, vou lá. Foi, liquidou os amalequitas, trouxe despojo, trouxe ouro, trouxe prata. O profeta Samuel chegou, que história é essa aí, rei Saul? Rei Saul, eu trouxe para sacrificar, profeta. Glória a Deus, se fosse no dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Eu trouxe para sacrificar, de Deus isso. Mas qual foi a direção? Não, a direção foi que... Aí começa a gaguejar. Foi que... Não, a direção foi que você fosse lá nos amalequitas, liquidasse e não trouxesse uma unha. Mas profeta, eu trouxe para sacrificar. Mas melhor é obedecer do que sacrificar. E muitas vezes nós ficamos sacrificando. Muitas vezes nós queremos sacrificar. E nós não queremos obedecer. E o ouvido mais próximo aqui é o meu, tá? O ouvido mais próximo aqui é o meu. E nós não queremos obedecer. E para finalizar, eu não gosto de ficar muito misturando passagens, mas não sei o que está acontecendo hoje. 1 Reis 13. Profeta, homem de Deus, vou chamar ele de profeta novo. E o profeta idoso. O Deus falou, vai lá em Betel, porque Jeroboão está fazendo o que quer lá. Está tendo idolatria, eu quero que você vá lá. Mas espera aí, não tinha um profeta em Betel? Por que mandou chamar um profeta de Judá? Tudo bem. O profeta, homem de Deus, chegou para o rei Jeroboão, Deus mandou fazer isso aqui. Chegou lá, orou, colocou, em outras palavras, colocou o dedo na cara do rei. Você está errado, você é idólatra. Fez o que tinha que fazer. O rei falou, quem é esse cara aí? Prenda-o. Aí o braço do Jeroboão ficou paralisado. Manda o teu Deus voltar o meu braço aqui. Aí ele orou, o homem de Deus, e voltou o braço. Ele falou, olha só, você não quer comer lá no palácio, nem beber? Então vou te dar umas recompensas. Não quero, porque Deus falou que não era para nem comer, nem beber, e nem voltar pelo mesmo caminho. O homem de Deus seguiu a sua viagem. Só que no meio do caminho ele parou em uma árvore grande para descansar. O problema é na hora do descanso. O problema é na hora que a gente está sem fazer nada, porque a nossa mente fica infrutífera. E eu acredito que a batalha espiritual foi grande, né, pastor Moisés, com Jeroboão lá. Foi grande. E teve uma pesquisa, pastor Claudinei, que 1 hora de pregação equivale a 8 horas de trabalho. Ainda falam que pastor não faz nada. Equivale a 8 horas de trabalho, porque o desgaste é muito grande. E aí esse profeta foi descansar. Só que falaram para o profeta idoso
o que tinha acontecido. Os filhos dele chegou, pai, em outras palavras, o senhor não sabe o que aconteceu. O quê? Veio um profeta lá de Judá, fez isso. O profeta idoso falou, como é que é? Quer ir atrás dele. Foi atrás do profeta mais novo, que alguns textos falam que é homem de Deus. Chegou lá e falou, tudo bem? Tudo. Vamos lá para casa. Você deve estar cansado, vamos comer, vamos beber. Não. A direção foi para eu não comer, para eu não beber e não voltar pelo mesmo caminho. O profeta idoso olhou para ele e falou, Deus enviou um anjo para falar que você pode ir comigo. Eu sou profeta, você pode ir comigo. O profeta mais novo caiu no conto do vigário, que o texto fala que ele estava mentindo. O texto é claro. Lá vai o profeta, um homem de Deus, que tinha acabado de fazer coisas miraculosas, foi obediente à direção de Deus. E muitas vezes, nós não estamos obedecendo a Deus. Nós fazemos tudo certinho. E no momento, no dia D, que Deus nos coloca à prova, nós vamos lá e... Era um homem de Deus. O homem foi lá. Pisa na bola, igual a irmã Helena fala. Pisa na bola. É no momento crucial. Porque no momento que a gente está de boa, né? É que o inimigo vai, agora eu vou lá. Eu vou ver se ele está de boa mesmo. No momento do descanso. Assim que foi com o rei Davi. No momento que ele estava lá de bobeira no palácio, olhou para Batseba, destruiu completamente o ministério dele e a família dele, mas Deus teve misericórdia, ele se arrependeu. Mas enfim, o profeta mais novo chegou na casa do profeta mais velho. Comeu, bebeu, devia estar cheio de fome, né, o profeta mais novo. Comeu, bebeu, quando de repente o profeta mais idoso falou, ei, o Senhor está mandando dizer, por causa da tua desobediência você vai morrer. E aí o que isso nos ensina? Temos que tomar cuidado com as profetadas, amados. Temos que tomar cuidado com as profecias porque a segunda foi de Deus. A primeira não foi. E aí nós temos que tomar muito cuidado. Já vi casos até de morte por causa de profecia. Infelizmente. O profeta, não é que ele não é homem de Deus, mas muitas vezes fala coisas que não é para falar. Aumenta, sabe? Aquela pitadinha, aquela cerejinha do bolo que não é para falar, e a pessoa fala. Aquilo pode destruir uma pessoa. Destruiu a vida do homem de Deus. E o homem de Deus foi, e realmente, o leão atacou e o matou. Mas a pergunta é, por que o homem de Deus não se arrependeu? O texto não fala que ele se arrependeu. Qual a lição que nós tiramos disso? Obediência. É fácil obedecer, amados? Não é. Mas é necessário. Porque a partir do momento que nós estamos obedecendo a Deus, a partir do momento que nós estamos sendo inconformados, a partir do momento que nós estamos transformando a nossa mente, não tem como, Deus vai agir. Deus vai agir na sua área. Deus vai agir na sua área financeira. Deus vai agir na sua área, na sua área física. Deus vai agir na sua área ministerial. Não tem como. Nós servimos um Deus que é um Deus, Ele é justo, amados. Não tem como. Deus, Ele é justo, Ele é fiel. Não tem como. Eu escutei de um amigo que falou o seguinte, se durante um ano, na sua vida, você não avançou em nada, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está errado, gente. Porque nós somos nesse mundo, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos, imagine, ser cópia de Jesus aqui na terra. Imagine, eu fiz, o que vocês vão fazer coisas maiores que eu. Gente, olha que maravilha. E muitas vezes nós não tomamos posse
da palavra de Deus. E nós ficamos procurando profetada. Procurando o profeta que vai dar profetada. E pode acontecer igual que esse profeta idoso aqui, ó. Esse profeta teve morte física, mas pode ter morte espiritual também. É por isso que nós possamos verdadeiramente renovar nossa mente, ser inconformado todos os dias. Como é que você consegue a perfeição? Como? Com a prática. Todos os dias. Lógico que nós não vamos ser perfeitos, mas nós vamos fazer coisas miraculosas, se assim nós nos inconformarmos, se assim nós formos obedientes, se assim nós ouvimos a voz de Deus, não a voz de homens, se assim nós transformarmos na nossa mente. Amados, em nome de Jesus, que nós não venhamos ser obesos, de só comer, obesos que eu falo intelectualmente, tá? Obesos intelectualmente, obesos teologicamente, que nós possamos praticar, porque aí é a sabedoria, conhecimento mais a prática, aí vai ter a sabedoria, aí vai ter sim a boa, aí vai ter a agradável, e aí vai ter a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe.